Fala galera, beleza? Amor ao Dinheiro Online aqui com o Rafael da Mortari Bólico, nosso querido advogado aí que vai cuidar da parte de processo aí, desse processinho que tá rolando agora, movido aí, organizado, né, pelo Instituto Empresa, tá bom? Tô trazendo ele aqui pra gente falar um pouquinho desse processo. Deixa eu ver se tá tudo ligado aqui para vocês ouvirem certinho, maravilha. Se vocês estiverem ouvindo aí, pode comentar que vocês estão ouvindo. A gente programou aqui para 6 horas da tarde, começando um pouquinho mais cedo aqui para dar um pouquinho mais de tempo pra gente bater papo em cima desse tema. Eu acho que é até importante aqui pra gente falar devagar, né? Dissertar bastante, né, Rafael, sobre esse tema aí, desse processo. E muita gente tá descrente, né? Muita gente tá duvidando que é coisa séria. Eu acho que é bacana a gente, então, falar com o cara que manja aqui, Rafael, pra gente falar um pouquinho desse processo, tá bom? Você quer dar uma introdução aí, Rafael? Boa noite, né? Primeiramente, obrigado pelo espaço. Eu acho que é importante esses esclarecimentos, né, para os investidores. O meu escritório, ele advoga exclusivamente para investidores, então a gente diz que aqui é skin in the game. Eu mesmo sou investidor de Oi, então eu estou sofrendo na pele o que está acontecendo. Mas aí, claro, né, isso é só um comentário mesmo. Sim. Os acionistas, eles têm que ter a noção do que está acontecendo e tomar a decisão que eles acham que é pertinente ou não, né? Eu estou aqui para esclarecer os pontos jurídicos que nós somos contratados para, enfim, todo esse aspecto do processo, né, e todas essas condições de adesão, enfim. Então, estou aqui para esclarecer todos os pontos que são inerentes ao processo e à adesão dele. Maravilha. Só para esclarecer para a galera que está online, como se trata de um tema jurídico, né? Eu estava até conversando com o Rafael um pouquinho antes, a gente tem que tomar certo cuidado, né, Rafael, com o que a gente vai falar. Se a gente travar um pouquinho aqui, é porque a gente está tomando bastante cuidado com palavras, né, para evitar um pouco de complicação aí, porque é tudo feito na legalidade, tá? Então a gente está aqui nessa live para esclarecimento, a gente está aqui nessa live para trazer informação para o acionista aí que tem interesse em correr atrás dos seus direitos, né? E eu acho que todos deveriam estar fazendo isso, inclusive. Eu vejo bastante descrença da galera e até um desânimo, né? Não só descrença, mas realmente um feeling ali, um sentimento de que não vai dar em nada, né? E teve um membro do meu canal, inclusive, Rafael, que até comentou, falou, nossa, lá fora esses processos, eles são super comuns, né? Mas aqui no Brasil parece um processo bacana desse, né? Uma oportunidade de realmente correr atrás dos direitos. E a galera não acredita, a galera fica descrente, a galera começa a taxar de golpe, começa a taxar de que só quer levar a melhor, né? Mas não é bem assim, né, Rafael? Então, assim, o primeiro passo que eu queria que você trouxesse pra galera, inclusive que eu já trouxe, eu trouxe em vídeo, né? Mas eu acho bacana você comentar um pouquinho, porque a gente chegou a atingir uma certa demanda de acionistas, né? Pro processo. A gente atingiu um número de acionistas que aderiram ao processo já satisfatório, correto? Isso. Na verdade, eu acho que diariamente chegam novos acionistas, mas eu acho que o grande ponto aqui é esclarecer qual é a medida que vai ser adotada, né? Eu acho que acaba, a gente também acompanhando os seus vídeos e os comentários, e acaba gerando uma certa expectativa e frustração na medida que os acionistas eles não entendem muito bem o que está acontecendo e o que está se propondo a fazer, né? Então, uma breve introdução aqui, né? No final de 2022, o Rodrigo Abreu falou textualmente que as dívidas tinham sofrido um grande abatimento em razão de venda de ativos, enfim, todo esse processo de reestruturação da Oi. Efetivamente, né, no final do ano de 2022, a primeira recuperação judicial foi encerrada. E muito com base, até num laudo que foi solicitado pelo MPF, que foi um laudo econômico-financeiro, né? Alguns dizem que é nota técnica, até no próprio processo está descrito como nota técnica, mas a Lix, que é a auditoria que fez, ela revela na conclusão que foi um parecer, e os próprios advogados da Oi revelam que foi um laudo econômico-financeiro. Então, independente da nomenclatura, esse documento ele atestou que a Oi ela tinha capacidade financeira para os próximos 3 anos arcar com todos os credores sem problema algum de fluxo de caixa.
e não afetaria, né, no plano da empresa. E acontece, né, que no final de fevereiro a Oi entra com uma medida judicial para se proteger dos credores, e em março, efetivamente, ela entra com uma nova recuperação judicial. Então, assim, o que foi que aconteceu nesse meio do caminho e num prazo tão curto, existiu a necessidade de entrar com uma nova recuperação judicial? Né? O que mudou no plano? O que mudou no cenário? Da onde que vieram esses 600 milhões de reais que estão impactando hoje e impactaram, né, de forma a Oi ter que entrar com nova RJ? Então, isso que nós vamos questionar através de uma produção antecipada de provas, que é a primeira medida judicial, que a gente vai ingressar para, basicamente, falando de uma forma bem simples, verificar e produzir essas provas na justiça de quem efetivamente é a responsabilidade por essa informação falha. É da Oi? É da auditoria? São dos administradores? Quem é que tem essa responsabilidade? Então, produzindo essa prova, aí sim nós vamos verificar qual vai ser a medida judicial pertinente para requerer indenização aos acionistas que se sentiram aí lesados, né? Seja através da justiça, caso se verifique que foi auditoria ou algum outro agente, ou através de arbitragem, caso se verifique que realmente a Oi teve ampla responsabilidade ou 100% de responsabilidade em informações inconsistentes. Basicamente é isso. Legal, eu tenho uma pergunta bacana aqui, ó, da Patrícia. Ela fala assim, o valor de indenização de R$6 tende a ser para cima caso descubram outras manobras da Oi para prejudicar os minoritários? Eu adiciono aqui na pergunta dela, existe algum tipo de previsibilidade ou projeção disso daqui, dessa pergunta que ela trouxe? Sim, na verdade, eu acho que isso foi divulgado na landing page do Instituto Empresa. É apenas uma estimativa. Uma estimativa, né? Então, assim, inicialmente existe esse processo de produção antecipada de provas e se verifica o que realmente aconteceu. Com base nessas provas, que aí sim, em caso de ação indenizatória, se identificaria o valor de indenização, necessariamente seria com base em alguma perícia para se identificar. Essa estimativa, no final das contas, foi basicamente uma parte da desvalorização que o papel teve após a divulgação da nova RJ, mas isso não o acionista ele não pode tomar essa decisão exclusivamente, a base da decisão do acionista não pode ser exclusiva nesses R$6 por ação, o que pode refletir um valor maior, como pode também refletir um valor menor. Né? É incerto, né? Então, ó, tem outra pergunta aqui que bacana também. Qual a estimativa de tempo para gerar estas provas? Existe algum prazo estimado? Ou achismo, pelo menos, ali de, sei lá, um ano? Em se tratando de justiça, a gente nunca pode ter uma previsão de duração do processo, né? Seria até leviano se eu trouxesse uma informação assim. Mas se tratando de produção antecipada de provas, geralmente anda um pouco mais rápido. Mais rápido na justiça, a gente está falando cerca de 18 meses, eu acho que é um prazo que é razoável para julgamento dessa demanda. 18 meses. E aí, esse passo que a gente está vivendo agora de produção antecipada de provas, dá esses 18 meses, qual seria o próximo passo? Então, só para o acionista aí que está participando entender um pouco melhor. Certo. Bom, com essas provas, né, e se identificando que teve um agente que foi responsável por essa falha de informação, aí sim a gente vai verificar qual é a medida adequada. Então, sim, só para explicar, né, qualquer tipo de medida de discussão que venha a ter com empresas listadas na Bolsa de Valores, geralmente através de arbitragem, através da Câmara de Mercado da B3. Seria o caso se houvesse algum tipo de medida exclusivamente contra a Oi. Se identificasse que a auditoria, né, ela tem 100% de responsabilidade nessa falha de informação, né, ou nessa análise que é equivocada, aí sim seria uma ação na justiça. Né? Então,
depende da verificação de qual é o agente que tem a responsabilidade, ou se são múltiplos, para se verificar qual é a medida e qual é a instância, né, que a gente vai adotar essas medidas para reparação do prejuízo do investidor. Isso a gente só descobriria, então, mais para frente mesmo, não tem jeito. Com o resultado da produção antecipada de provas. Tá bom. Tem uma pergunta aqui que talvez talvez seja um pouco mais jurídica, né? Perguntaram que a auditoria e a Oi respondem solidariamente. Não entendi direito. Basicamente, a produção antecipada de provas, ela vai ser feita contra a auditoria. Nós não excluímos ainda, por a Oi, também para responder isso, né? Até acredito eu que se não colocarmos, muito provavelmente a auditoria vai chamar a Oi ao processo para se explicar. Mas, novamente, né? Com o resultado disso que a gente vai identificar quem realmente é o responsável por essa falha informacional. E tem uma outra pergunta que eu acho que não é aberto ao público, mas talvez você saiba. Luiz perguntou aqui, saberia informar qual foi o valor pago pela Oi para essa consultoria, que acho que ele está citando a Lix, né? Que elaborou esse parecer econômico. Você tem essa informação? Acho que não é público isso. Nós não temos essa informação, né? Tá, e aí... Bom, tem a clássica pergunta aqui, né? O preço que será pleitado por ação será para a quantidade de ativos de antes ou depois do grupamento? A resposta é antes, né? É pré-grupamento, né? Na verdade, neste momento, né? é indiferente essa conclusão, né? Porque assim, o grupamento foi 1 para 10. Então, efetivamente, o valor da indenização vai refletir se vai ser antes ou depois do grupamento, né? Em caso de indenização depois da produção antecipada de provas, isso vai se refletir na mesma proporção, né? Vai ser 10 vezes mais alto? Ou... vai acabar que grupa a própria indenização, a própria possível indenização, né? Tá, acho que o ponto aí que a gente estava até conversando antes, que eu acho que é bacana trazer, é sobre a procuração, né? Que eu vi bastante gente um pouco tensa, né? Bastante gente criando teoria da conspiração por aí. Eu até rebati nos meus vídeos, né? Que a galera precisa questionar um pouquinho mais essas informações que eles consomem por aí. De que, na verdade, essa procuração era para fazer uma cadeira no conselho e manipular a empresa e etc. Você pode dar uma palhinha aí, explicação para a galera, para que serve essa procuração, como ela é importante para o acionista que está aderindo, enfim? Sim. Bom, o clube de investidores, né, que existe nessa modalidade de adesão que o investidor adere para participar desse processo da Oi, ele é importante na medida que o Instituto Empresa, ele já tomou, e ele toma, acho que muito provavelmente o investidor ele não saiba disso, mas foram aí tomadas algumas medidas junto à CVM já, algumas medidas junto ao Ministério Público e algumas medidas também junto ao Conselho Federal de Contabilidade. No Conselho Federal de Contabilidade já se pediu para que se examinasse se a auditoria ela agiu de forma tecnicamente correta, né? Na CVM existiu também um pedido que se questione se essa saída e a retomada da recuperação judicial se foi legítimo, né? Se ela respeitou todas as medidas jurídicas ou não. E no MPF, né, no Ministério Público, se alguém pode ter sido beneficiado indevidamente com algum tipo de operação, né? Então, se ventila que alguns players aí podem ter tido essa informação antecipadamente, algum tipo de insider. Então, a gente já fez 3 medidas que elas só foram possíveis por causa dessa procuração que foi outorgada através do clube de investidores. Então, toda essa ideia que as procurações seria por uma posição na cadeira do Conselho, né? do conselho da Oi, e assim, por mais que fosse, o Instituto Empresa, ele sempre faz, e isso está na procuração e no acordo, sempre a posição do Instituto Empresa
precisa ser em prol do acionista minoritário. Né? Então, assim, por mais que ele outorgue um poder político de voto, o Instituto Empresa ele não poderia ir contra o próprio acionista. Então, não faz muito sentido essa teoria que o Instituto Empresa ele só teria interesse de uma posição, de uma cadeira de conselho, ou ter força para atuar nas assembleias por algum motivo escuso. Então, esse acionista, no final das contas, ele realmente não pode aderir, porque se ele não confia, se ele não tem a confiança que o Instituto Empresa vai atuar em prol dele, aí não tem muito o que se fazer. Mas, efetivamente, todas as medidas que foram tomadas até agora somente beneficiaram os acionistas. E só complementando também, né, eu acho que o mercado ele precisa cuidar um pouco para não desenvolver uma síndrome de Estocolmo, assim, né? Então, sim. A Oi, ela basicamente não respeitou os seus acionistas. Então, sugerir que outro agente estaria querendo surfar nessa onda da Oi não faz muito sentido, porque quem prejudicou o acionista foi a própria empresa. Então, existem outros agentes, existem outras associações, tal como o Instituto Empresa, que até acredito eu que o Instituto Empresa é uma das únicas que está indo atrás de algumas medidas para tentar contribuir com o acionista, né? Eu vi justamente muitos esses comentários, né, da galera confundir como se fosse um acionista majoritário da empresa, né? Eu sou acionista de Oi, não posso processar, não faz sentido. Pelo contrário, né? Você é um stakeholder ali da empresa, você que tem que correr atrás dos seus direitos, que você foi lesado sendo acionista minoritário, tá? Pra galera entender um pouquinho melhor. Olha, tem uma pergunta bacana aqui, hein? Na fila de dívidas da Oi, né? Aí, exemplo, credores, funcionários, enfim. Qual seria o nosso lugar na fila para ser indenizado? A gente tem essa informação? Na verdade, em caso de condenação, isso seria um crédito extra concursal. Então, ele não participaria da nova recuperação judicial da Oi. Então, o acionista, claro, assim, novamente, né, existe um longo caminho até atingirmos essa eventual indenização. Mais de ano. Caso atingindo, ela não está inserida no plano de recuperação judicial da empresa. Tá, tem uma outra pergunta aqui que já vai até entrar em outros tópicos bacanas aqui, ó. A Patrícia falou assim: de acordo com o valor acordado no contrato do Instituto Empresa, tem o valor da sucumbência, que eu acho que ela confundiu sucumbência com sucesso do processo. A gente já vai aproveitar para entrar nesse tópico também. Será dado conforme o valor do ganho de causas. Sabe qual seria a porcentagem direcionada aos advogados? Eu não sei se essa pergunta é muito pertinente aqui, né, Patrícia? Acho que isso é algo mais privado, né? Eu não sei se eu entendi muito bem, mas assim, o que eu posso esclarecer é que sucumbência existe sempre o risco de sucumbência em processos, né? Isso realmente existe, mas no caso de produção antecipada de provas, como não existe um valor de causa, né, que é específico, um valor alto, o risco em si ele é muito, muito baixo, né, ou o valor do risco ele é quase insignificante. Mas realmente existem essas rúbricas, né? Seja honorários de advogado, seja outras que aí realmente é uma questão mais do contrato mesmo e negocial com o próprio Instituto Empresa. Maravilha. Eu vou seguir com as perguntas. Tem bastante pergunta agora. Tá pipocando algumas aqui, se você quiser pausar. Mas olha, eu vou até aproveitar para responder essa aqui para o Gilmar. Ele falou assim: Peter, eu queria saber como ficou as assinaturas que foram canceladas. Mas a primeira parcela já foi descontada. Gilmar, o Instituto Empresa está vendo isso com a própria plataforma. E eles mesmos vão entrar em contato com quem fez a adesão ali pela QIFI. Então pode ficar tranquilo, tá? Não vai perder nada, vai ficar tudo certinho. Só teve um problema ali na parte técnica da plataforma, eles vão resolver, eles vão entrar em contato se preciso, 1 a 1, tá bom? O João perguntou assim, ó: para informar a quantidade de ações, o investidor tem que mandar todas as notas de compras da Oi, de forma nas diversas notas de compra, acho que ele tá falando de notas de corretagem, né? Acredito que sim, para comprovar a data, né? O que precisa para participar do processo, né? Falando em termos mais
jurídicos mesmo. Seria a comprovação que o acionista, ele realmente é acionista de Oi, né? Então, seria a nota de corretagem de compra e, por uma questão de formalidade também, um comprovante de residência e uma cópia da identidade. Mas, basicamente, são as notas de corretagem que comprovam que ele é acionista de Oi. Certo. Tem uma pergunta que já apareceu aqui, eu até esqueci dela, mas fizeram de novo, né? É que o Instituto de Empresas já tem algum caso parecido ou bem encaminhado de sucesso. Eu acho que não dá muito para comparar um processo com o outro, né, Rafael? Você acho que com certeza vive mais que eu isso. Sim. Faz sentido esse tipo de comparação? A gente tem o próprio case da Americanas, enfim, rolando também, mas dá para comparar um processo com o outro? Isso é tipo de balança correta de fazer? Sim. Assim, apesar de estarmos olhando no mercado diversas situações que estão acontecendo, né? E eu acho que o caso mais emblemático mesmo foi o do IRB lá em 2020. Sim. Nós tivemos a CVC, fraude nos balanços, mais recentemente o caso de Americanas. Esses casos específicos, eles são resolvidos através de arbitragem. A arbitragem, cada tribunal arbitral tem uma sentença. Isso não gera uma jurisprudência. Então, eu posso garantir, na verdade, que cada caso é um caso. Esse caso da Oi, ele é um pouco diferente, porque realmente ele não é tão claro que nem o caso de Americanas e IRB, onde as próprias empresas reconheceram que existiu uma fraude. Eu não estou dizendo aqui que existiu uma fraude no caso da Oi, mas neste caso específico, a gente precisa recorrer à justiça para ela nos ajudar a entender e a confirmar quais são as provas, o que foi que aconteceu, que a Oi, ela dizia que tinha uma saúde financeira até 2025 e, de repente, do nada, teve que entrar com nova recuperação judicial, sendo que o Ministério Público, ele não tinha a intenção de encerrar essa RJ sem um laudo econômico financeiro que atestasse que a empresa tinha condições de arcar com todas as suas dívidas. A Oi o fez, através da Lix, mas, né, novamente, sendo repetitivo, porque esse é um caso que precisa ser repetitivo, ela confirmou que não tinha essa saúde financeira toda, que existia uma dívida de 600 milhões já vencendo, e a gente viu todo o decorrer agora da situação que ela realmente não conseguiu se reestruturar, tanto é que teve que entrar com nova recuperação judicial. Então, é um pouco diferente de Americanas, né, onde a própria empresa reconhece que existiu uma fraude que tinha um rombo de 20 bilhões de reais. E existia uma fraude que estava sendo praticada na empresa, confirmada há 6 anos, mas muito provavelmente pode chegar a 10 anos. Então, são situações distintas, mas o que tem a semelhança entre todas é que o investidor, ele perdeu dinheiro, e ele perdeu dinheiro de forma anômala, né? Bolsa de valores, a gente entende que tu pode ganhar como tu perde. Agora, o que nós acreditamos que não dá para aceitar é uma perda de forma anômala, com informações equivocadas. O dano informacional, o acionista, ele sempre se baseia, a atitude dele de investir numa empresa ou não, com base nas informações que se tem, que são divulgadas a mercado. E, neste caso, as informações foram equivocadas. Com isso, nós entendemos que o acionista perdeu dinheiro de forma anômala. Certo. Tem uma pergunta interessante aqui. O Guto, ele falou que ele é acionista PF e PJ. Nessa situação, ele precisa fazer, no caso, correr atrás 2 vezes, como PF e PJ? Basicamente, sim. Sim, né? Não tem como fazer só PF ou só PJ, né? Se ele quiser entrar só como pessoa física ou só como pessoa jurídica, também pode, mas ele será vai... referente só às ações PF e referente só às ações Exatamente. PJ. Tá bom, então não tem o que fazer mesmo, tá? O Edson falou assim, quando assinei o contrato com o Instituto, informei que tinha 15.100 ativos, mas antes do grupamento eu tinha 151 mil OIBR3. Essa informação precisa ser corrigida? Ele pergunta. Isso é muito relevante para o processo? Não, eu acredito que não, porque o Instituto Empresa ele faz uma auditoria nas notas de corretagem, então ele vai
verificar a real posição desse acionista. Acho que não precisa se preocupar com isso, né? Eu acho que o acionista ele precisa sim se preocupar em encaminhar toda a documentação para comprovar que ele realmente era acionista de Oi, né? Isso sim. Aí tem uma outra pergunta interessante aqui, um pouco cabeluda, inclusive. Ó. Será que a empresa de auditoria teria condições de arcar com eventual indenização? Não adianta ganhar e não levar. Sim. Bom, assim, é algo que é muito incipiente ainda, né? Conforme eu já havia dito, é uma produção antecipada de provas. Nós entendemos que a gente não pode entrar nessas questões antes mesmo de se identificar de quem é essa responsabilidade. Mas tem chance, né? Grande chance da responsabilidade não ser apenas de um agente, né? De uma empresa, de ser de várias empresas. Então, essa responsabilidade, haveria uma solidariedade. Sim, faz sentido. O Ale, ele perguntou se o Instituto Empresa, e aí eu vou passar aqui no caso para você, pode informar qual a quantidade atual de pessoas que estão aderindo ao processo e... Não, isso não pode, Ale, com certeza não, né? Ele pergunta a representação percentual de suas respectivas ações. Acho que isso é uma informação pessoal demais, né? É privada. Sim. Mas o número de pessoas no processo... Eu realmente não tenho essa informação. Seria mais com o Instituto Empresa, né? Instituto Empresa, isso. Tá, Ale, acho que mandar um e-mail para o Instituto Empresa talvez faça mais sentido, mas eu posso tirar essa dúvida sua direto com eles depois que eu tenho contato, tá? Algumas perguntas repetidas aqui sobre comprovação do histórico de posição, mas acho que ficou respondido que é a nota de corretagem, né? O ideal, né? Isso. São as notas de corretagem de compra da ação. Tá. E eventualmente de venda. Sim, com certeza, né? Porque tem que comprovar que tinha na data, mas enfim. O Guto. O extrato de custódia da B3, para quem tem muitas operações, ajuda na consolidação da posição. Mas só o extrato de custódia é insuficiente. Realmente, as notas de corretagem são essenciais. Beleza. Guto, eu vou. Essa pergunta, tem uma pergunta aqui que eu acho que também não é para o Rafael. Como faço minha adesão PJ, né? PF já fiz, não é uma opção de cadastro para PJ. Guto, eu vou falar com o próprio Instituto Empresa sobre isso, que eu acho que é o caminho, né? Né, Rafael? Eu acredito que sim. Maravilha. Aí tem outra pergunta nova aqui. O Instituto Empresa vai disponibilizar algum canal ou e-mail para tirarmos alguma dúvida ou para saber se a nova inscrição estará tudo certo? João, acredito que vai ter um webinar do próprio Instituto Empresa para quem aderiu. E aí estava para mais ou menos dia 28 e 29, talvez pelo problema daqui o Wi-Fi adie um pouquinho, enfim, mas vai rolar um webinarzinho privado, né, para quem fez a adesão, etc, para quem está participando. Acredito que ali você vai poder tirar todas as suas dúvidas ali, etc, tá? Então, acho que pode ficar tranquilo quanto a isso. Galera, tem mais alguma dúvida, mais algum interesse, né? A gente já falou de sucumbência, a gente já falou da procuração, a gente já falou do mais ou menos, né? Óbvio, não existe previsão, mas o prazo. A gente já falou sobre a fase que nós estamos, que é a produção antecipada de provas, que eu acho que é a fase ideal para acionistas aí correrem atrás dos direitos, né, Rafael? Então, exatamente. Tem mais alguma dúvida que vocês querem tirar aqui, galera? Porque eu não quero também ocupar muito o Rafael. Rafael, você quer falar mais algum detalhe sobre o processo que possa falar também? Óbvio, eu sei que a gente está pisando em vidro aqui no caso, né? Para não falar nada que não possa ser falado. E é uma live justamente aí para informar e tirar dúvidas, né? Sim, claro. Não, assim, é só... Eu acho que os acionistas, eles precisam estar bem seguros, né, do que eles podem fazer e do que realmente eles têm a intenção de fazer. Eu acredito, assim, convicção mais pessoal mesmo, é que o acionista ele tem que tomar a atitude que mais o beneficie, né? Então, assim, se ele acredita que foi lesado por uma falha de informação, a empresa, ela realmente não pensa no acionista nesse sentido. Então, o acionista, ele precisa ter respeito com o investimento dele. Ele não precisa ter o respeito com empresas que não seguem com as informações que elas realmente disponibilizam a mercado. Então, assim, o recado que precisa ser dado é que essa atitude de minoritários, ela realmente é nova no mercado, né? Então,
Basicamente, os acionistas eles nunca viram algum tipo de posição de defesa de acionistas, e eu acho que isso aí gera um pouco de insegurança, porque até hoje no Brasil não se fazia nada nesse sentido. Então, só os grandes players que ingressavam com arbitragens contra empresas, por exemplo, o caso da Petrobras. A maioria das arbitragens que foram abertas foram de fundos de investimento, que tinham muitos recursos para brigar com essas empresas. Então, o Brasil, até 2020, era desassistido em relação a isso, a proteger o pequeno investidor. O Instituto Empresa, através da atuação dele, possibilitou essa reunião de vários acionistas para que vários acionistas juntos briguem pelos seus direitos, né? Mais especificamente em relação à arbitragem, mas uma própria ação na justiça, quando a gente fala de auditorias e de assuntos mais complexos, como falhas de governança ou algum tipo de investigação interna na empresa para se verificar se existiu uma fraude, né? Ou nesses casos mais emblemáticos como Americanas e IRB, onde existiu a fraude e existe uma discussão se a empresa ela tem a responsabilidade de indenizar o acionista ou não. Não existia ainda agentes e escritórios tão especializados na defesa do pequeno investidor. Então, eu acho que é interessante o acionista ele pesquisar um pouco sobre o Instituto Empresa, né? Seja no Google, seja no site, no Instagram, para se sentir seguro de, caso ele venha a ter a decisão de participar do processo ou não, ou de outras iniciativas do Instituto Empresa, que ele saiba, né, o que ele realmente está fazendo. Tanto é que tem alguns acionistas que eles ficaram com algum tipo de dúvida, por exemplo, na procuração do clube. É completamente válido isso. Mas com uma simples leitura se verifica que o Instituto Empresa ele só adota um posicionamento em prol desses acionistas, né? Sim. Então, eu acho que a informação hoje ela é pertinente, assim. Então, antes de tomar qualquer tipo de atitude, que pesquise, né, o que foi feito, o que está acontecendo e quem realmente é o Instituto Empresa, para ver se sente a segurança de aderir nessas medidas com ele ou não. Certo, eu vou só adicionar, né? Eu acho que a galera também confunde um pouco. E o acionista minoritário ele tem que se unir para poder fazer essa busca, correr atrás, né? Fazer esse processo, porque o processo tem custos, né? Então, acho que para explicar um pouquinho para a galera, justamente o que o Instituto Empresa está fazendo é reunir os acionistas, né? E um processo desse tem custo, né? Tem todo aquele valor. Então, para a galera não ficar na cabeça aí que tá só, talvez, aí rasgando dinheiro, tudo tem custo, né, galera? Então, nada é de graça. Então, o que está sendo feito é uma massa de minoritários ali para correr atrás dos seus próprios direitos, né? Tem uma outra pergunta bacana aqui que muita gente ficou com dúvida também. Eu não entendo muito essa dúvida, mas enfim, né? Caso os minoritários ganhem esta ação judicial, sejam pagos, como fica o saldo das ações, né? Será cancelado ou mantemos as ações? Acredito que não tem interferência nenhuma, né, Rafael? Na verdade, não interfere nada na custódia das ações. Tá? Sim, né? Em eventual indenização, não tem nada a ver com a posição do acionista. Então, ele pode, inclusive, ter vendido as ações agora, e se ele tivesse essas ações na época dos fatos, ele teria o direito de questionar. Tá, tem bastante coisa pintando aqui. Galera, algumas perguntas que estão sendo feitas aqui, eu vou responder depois com o Rafael aqui, se for, por algumas questões jurídicas, né? Então, eu vou deixar para falar algumas coisinhas que vocês estão perguntando aqui, depois que a gente dá um tchau aqui pro Rafael. Tá, mas enquanto ele tá aqui, eu vou pescar aqui algumas perguntas. Ó, o Paulo pergunta qual seria o possível custo de arbitragem contra a Oi. Acho que ele quer dizer algum custo do processo de arbitragem numa futura comprovação que a Oi teve alguma culpa. Também não existe como prever isso, né? É que é difícil porque, assim, a gente está nessa fase que é inicial, né? É produção antecipada de provas. Então, se a gente abrir um leque muito grande de cenários, eu acho que causa mais confusão ainda na cabeça do investidor. A ideia toda é se verificar nesse momento de quem é a responsabilidade. E se verificando, aí sim todos os acionistas vão ser informados sobre qual a medida que o Instituto Empresa
ele vai recomendar para a recuperação do prejuízo do investidor. Ó, para quem tá perguntando sobre sucumbência de novo, a gente já comentou sobre isso aqui, tá? E perguntaram aqui sobre uma estimativa de valor. Seria um valor considerado irrisório, tá, galera? Mas assim, não há previsões, né? Acho que estimativas de valor é algo muito superficial para falar, para responder isso daqui. Mas se assistir a live inteira de novo, já tá respondido isso, tá? Deixa eu ver o que mais tem aqui de pertinente. Tem essa pergunta aqui, ó. O processo ocorrerá em segredo. Peraí. O processo ocorrerá em segredo de justiça ou será que teremos acesso a ele por meio da busca? A gente não vê nenhuma forma de ter segredo de justiça em relação a esse processo, salvo se houver algum pedido dos réus, mas eu acredito que não é o caso do juiz deferir qualquer tipo de segredo de justiça. Então, sim, o acionista ele vai poder consultar esse processo com os dados que vai ser disponibilizado para ele. Certo. Tem mais uma. Galera, não precisa ficar repetindo a pergunta, tá? Que isso só atrapalha o meu trabalho aqui. Mas tem mais uma aqui. Eu não sei se você pode, na verdade, mas poderia explicar melhor o processo de produção de prova? Você quer falar um pouquinho sobre isso ou melhor não tocar nesse assunto agora? De forma mais ampla, vai se questionar o porquê que existiu esse laudo que referia que haveria essa viabilidade econômica da empresa, né, em arcar com os seus credores até 2025 e depois de um tempo se verificou que a saúde financeira da empresa não era igual como estava ali previsto no laudo, na nota técnica, enfim, nesse documento que foi produzido pela auditoria. Então, no final das contas, a gente quer que o juiz, na verdade, nós queremos uma garantia da justiça que as provas elas vão ser produzidas de forma que tenha uma consistência, né, que ela tenha a solidez para ir atrás do responsável por essa falha que é informacional. Então, assim, se ingressássemos direto com uma ação indenizatória, a gente não tem, quem está de fora, não tem essas informações de forma concreta, né? Então, a gente não pode garantir que seja um agente ou outro o responsável por essa falha informacional. Então, basicamente, produção antecipada de provas para a gente, de forma certeira, solicitar uma indenização contra quem teve responsabilidade nesse fato. Tá, acho que uma última pergunta interessante aqui, daí eu já te libero. Doutor Rafael, esta ação seria distribuída em qual tribunal? Tem alguma ideia disso? A gente ainda está verificando o foro mais interessante, né? Mas isso é irrelevante no momento. Por Mas hora, assim, né? quando for ajuizado, aí sim o acionista ele vai receber Ficar sabendo, né? a ação e ele vai poder consultar no tribunal que é competente. Tá bom. Você quer dar alguma consideração final antes de ir, falar alguma coisinha? Olha, o Instituto Empresa, né, seja através do Instituto Empresa ou do escritório, a gente está sempre à disposição para esclarecer, obviamente, né, como os acionistas de Oi, existe uma massa muito, muito grande, então, provavelmente, dúvidas individuais não vão conseguir ser esclarecidas, mas eu acho que através de influenciadores como tu, Sim. a gente consegue levar para o mercado essas informações assim dos direitos dos acionistas, né? E de forma mais prática mesmo, o que ele está aderindo ou não. Então, basicamente, eu diria assim, para continuar o teu trabalho nesse sentido, mas que juridicamente eles podem estar muito seguros que as melhores medidas vão ser adotadas em favor deles. Maravilha. Obrigado aí, Rafael. Galera que tá na live, fica aí, que agora eu vou ficar eu aqui, eu vou tirar algum resto de dúvidas aqui de vocês.
Obrigadão, Rafael. Qualquer coisa a gente se comunica novamente. Obrigado pela sua presença aí, pelo seu tempo. Tarde da noite já, né? Maravilha. Eu que agradeço. Obrigadão, viu? Boa noite a todos. Tchau, tchau. Galera, vou terminar de tirar algumas dúvidas agora aqui com vocês. Espera aí que eu vou voltar, que eu vou aparecer agora, hein? Presta atenção que eu vou aparecer, tá? Vou ativar aqui meu dispositivo de vídeo. Vou ativar aqui meu rodapé. Vou ativar meu rainho do rodapé. Aí, maravilha. Apareci agora. Vamos lá terminar de tirar dúvidas, tá? Rafael, a gente já respondeu essa pergunta, hein? Faltou atenção, tá? Não perde nada, não muda nada. Você é acionista da empresa. Como é que você vai perder ações num processo, né? Não faz sentido isso. Deixa eu ver algumas perguntas aqui. Agora a gente pode falar um pouco mais livremente, tá? Qual é o prazo de inscrição do processo? Foi estendido, Rafael, até dia 25, tá? O link você acha que fixado no chat ou na própria descrição aqui do vídeo, tá bom? E provavelmente eu vou acabar postando essa live também depois aí pra galera. Vai estar tudo descrito, tá bom? Então, até aproveitando o comentário do Dionísio agora, né? Muito bacana, trabalho sério, exatamente, né? Justamente uma live idealizada aí para comprovar que é um trabalho sério, né? Porque logo no começo, né? E é engraçado isso, que eu acho que até quero contar isso. Quando eu recebi a proposta lá do Instituto Empresa, de parceria, eu até expliquei isso no primeiro vídeo, eu fiquei meio assim, fui atrás, pesquisei, né? O que muita gente não faz. Eu já sabia que a criação daquele vídeo, aquele primeiro vídeo, né, de abordar aquele tópico, geraria muito hate, né, muito hater também apareceria, muita desconfiança, muita descrença pelo próprio tópico, né? Porque aqui no Brasil, o PF, né, o CPF, não tem o ímpeto de correr atrás dos seus direitos, quando deveria, né? Então, já sabia que isso ia acontecer, e muito bacana o próprio Instituto Empresa aí que me abordou, na verdade, falando, vamos fazer uma live com os advogados? Eu falei, bora, porque é importante a galera entender aí, tirar algumas dúvidas e ouvir da própria boca do advogado, né? Do escritório ali que vai cuidar de tudo. Sobre todos os detalhes são possíveis abrir agora, né? Como a gente acabou de falar, a gente acabou pisando um pouquinho em vidro ali, etc. Algumas coisas não são bacanas de tocar agora ali, em público, tá? Mas acho que ficou claro, né, que é algo sério, tá bom? Deixa eu ver aqui algumas outras perguntas. Acho que o Instituto Empresa está fazendo uma grande causa, coisa que o pequeno investidor fica à deriva. O grande lance é o Instituto Empresa facilitar as informações para quem for participar. João, eu mesmo já falei isso com eles mesmos vão fazer aí o webinar para quem aderiu, e aí vai ser um webinar obviamente exclusivo, né? Não vai ser aberto ao público, mas assim, eu acredito que eu estou fazendo trabalho de comunicador, a gente já tem acho que 3 ou 4 vídeos com esse aqui, talvez seja o quarto, enfim, não lembro agora exatamente, de tirar dúvida, né? De buscar informação no Instituto Empresa, de voltar com informação. É um processo que está numa fase muito inicial, tá? Mas o momento de aderir é agora, né? Assim como na renda variável, tudo nessa vida tem risco e retorno, tá, galera? Então, pode parecer que correr atrás dos direitos não faz sentido, que vai ser um dinheiro jogado fora, mas assim, aí eu vou até aproveitar que o Orlando falando sobre IRB, né? Preste atenção para IRB. Acionistas foram atrás e conseguiram uma indenização lá fora. Tá? Então, não fiquem tão descrentes assim, não sofram por antecipação, por exemplo. Deixa eu ligar minha musiquinha aqui que eu desliguei, né? Até desligar o desktop aqui para não me lascar depois. Não sofram por antecipação e ficar nessa negatividade, nesse pessimismo, tá? E deixar de correr atrás da sua oportunidade, do seu direito, né? Uma oportunidade de correr atrás dos seus direitos por descrença, galera. Essa é a real, tá? E ganhar o valor a ser pago seria por cada ação. Marco Antônio, no caso, né, obviamente você vai ser indenizado pela parte que você tem. Então, quem tem mais provavelmente vai receber uma parte maior. Quem tem menos vai receber uma parte menor, tá? Então seria por ação. Para adicionar novas notas, que são muitas ao longo de 3 anos, o tema ficará aberto para lançar todos. Paulo, não sei te informar isso, mas o máximo que vai acontecer é você ter que mandar por e-mail para o Instituto Empresa, tá bom? Mas pode ficar tranquilo, eu tenho meu contato lá, tá bom? Não vou ficar citando nomes aqui. E eles vão passar um pente fino, tá? Não tem essa de, paguei, aderi e fiquei à deriva, não. Eles vão passar um pente fino na parte da documentação, tudo certinho. Então, 1 a 1, eles vão passar esse pente finaço ali e você não vai ficar de fora, entendeu? Então, faltou alguma coisa, tá com alguma dúvida, o próprio Instituto Empresa vai entrar em contato, tá? Você pode também entrar em contato que eles respondem depois. Só que é um processo... Eu entendo que muita gente é ansiosa, né? Imediatista. Tenha paciência, galera. Tenha paciência, tá?
Boa noite, no meu caso, eu enviei as notas resumidas da minha posição retiradas do site da B3 e não as notas de corretagem, que são mais de 4 anos. Se tiver faltando documento ser avisado? Será, Samuel, com certeza, tá? Não quis ser indiscreto na live, mas uma entrevista André Jacuzzi deixou bem claro que eu seria da recuperação judicial e logo voltaria. Mas como ele sabia disso, ou foi apenas adivinhação? Então, Jesus, exatamente, né? É mais um indicativo de que tem... Qual que é o ditado lá? Nem lembro agora, mas tem coisa aí, né? Como é que uma pessoa afirma algo assim? Ou foi chutômetro, né? Ou é um indicador de que tem alguma coisa. A gente não pode afirmar nada, né? Mas fica aí onde há fumaça, fogo, né? Tamo junto, Rafael. Se o Instituto Empresa conseguir ganhar esta causa, o acionista que não se inscreveu no processo vai ter como montar um processo depois? Não, né, Anderson? É só para quem aderir, né? O Instituto Empresa não faz caridade, né? Acho que ninguém faz hoje em dia, né? O máximo de caridade que a gente faz aí é pessoal ali, né? Enfim, então, ou adere, né? Ou não vai querer sentar na janelinha depois aí, se tudo tiver ganho, tá bom? Aproveita a data, aproveita o link com desconto aqui na live, tá? Tá na descrição, tá no chat fixado. Não se convenceu? Vai lá, lê um pouquinho mais sobre o próprio Instituto Empresa, lê um pouquinho mais sobre o processo contra Americanas, lê um pouquinho mais sobre esse tipo de processo lá fora, tá? E vai estar aberto aí, acho que até para mais do dia 25, tá bom? Mas assim, é meio óbvio que é uma oportunidade de correr atrás dos seus direitos, tá? Tem caroço nesse Xangu, exatamente, Edson, isso que eu queria lembrar. Já respondi, Samuel, não precisa spamar. Achei complicado para lançar as notas no site anterior, vou verificar agora novamente no novo link que disponibilizaram. Demorou, João, maravilha. Obrigado, Ronaldo, pelo parabéns aí. Obrigado, viu? Sim, mas de qualquer jeito é correr atrás dos direitos, né? Harold, não sei como é que pronuncia, tá bom? Então, não deixa de ser um processo, né? Uma indenização, tá bom? Que pode ser usado como exemplo. Mas é como eu falei na live agora, né? Não faz muito sentido você comparar processo com outro processo, né? Só que o que rola, né? Só para deixar bem claro. A galera sempre compara. Existe outro processo bem sucedido? Querendo meio que minar a ideia de que o processo da Oi será bem sucedido, tá? Então assim, não fique comparando processos, né? Corra atrás dos seus direitos, tá bom? Rodrigo Abel sempre deixou muito claro que a base acionária de Oi iria mudar, mas eu pensei que fosse por uma valorização, não por uma rasteira. Olha, aí começam as teorias da conspiração. Eu acho bacana tomar um certo cuidado aí com esse tipo de afirmação, né? Nem falo cuidado jurídico, tá? Eu falo um cuidado de mentalidade aí, para não tomar cuidado aí e não ficar se enganando também, tá? Peter, se for comprovado mais manipulações da Oi, será que cabe mais processo? Eu acredito que sim, Patrícia, mas por enquanto a gente está no processo de produção de prova, então pensar muito à frente talvez seja ansiedade, sofrer por antecipação, tá? Qual o novo link para fazer o piloto das NCs? Galera, vou repetir. Para quem aderiu lá no QIFI, tenham calma, tá? O Instituto Empresa vai entrar em contato com vocês, tanto para regularizar a parte de pagamento, né? Porque lá estava como assinatura, então vai ter que migrar isso daí, tanto quanto para regularizar a parte de documentação, tá? Para os novos aderentes, né? Essa palavra, né? Enfim, para quem for aderir agora, aí sim tem o link aqui na descrição e o link no chat, beleza? Mas fiquem tranquilos, tá? Patrícia, já respondi, não precisa spamar no chat, beleza? Não, galera, não precisa spamar no chat, porque a gente não tá numa live de 1000 pessoas, tá? São só 75 pessoas por hora, dá pra ler tudo tranquilamente, tá bom? Não precisa ficar spamando nada aqui no chat, tá? Deixa eu ver se eu deixei alguma pergunta passar ali pra trás, e façam suas perguntas aí que a gente já vai acabar encerrando, tá bom? Né? O Wagner falou assim, no direito existe o famoso ganhar, porém não receber. Considerando que a Oi esteja praticamente falida, qual a chance de ganharmos e recebermos? Cuidado, Wagner, esse tipo de pensamento é justamente o pensamento que mina o correr atrás do seu direito, tá? A Oi tá cheia de credor, né? E a operação da Oi é muito importante. Então, assim, pensar que a Oi está falida, praticamente falida, é um pouco de enganação própria aí no seu pensamento, tá? Vai com calma. Ela está em recuperação judicial, trabalhando ali bonitinho para resolver o processo com a Anatel, que é muito importante. Então, assim, deixar de aderir por achar que ela está praticamente falida e que você não receberá é um grande erro, tá bom? Não pense por aí. Você está se enganando, tá? Deixa eu ver o que mais tem aqui de pergunta para trás que eu acabei pulando. Não tem mais nada aqui. Deixa eu ver para frente aqui. Ainda não assinei os documentos, estou esperando o Instituto mandar novos links. Falei que maravilha, Eliane. Você tocou no quesito custo. Qual? Não sei, Rafael. Aí provavelmente algum valor privado deles, tá? Obrigado pelas informações. Estamos junto ali. Estou tentando entrar em contato com o Instituto, mas não consegui. Eu tenho fone, por exemplo. Mas... Samuel, você não vai conseguir entrar em contato com eles 1 a 1, porque eles atendem
muita gente, tá? Então o que eu digo é, espere eles entrarem em contato com você. Se você aderiu lá na QIFI e tá meio tenso por causa disso, fica tranquilo. Eles vão entrar em contato com você para regularizar a sua situação ali, que não será mais pela QIFI, tá? Mas enfim, e-mail, você pode mandar que uma hora eles respondem, tá bom? Mas tenham calma, galera, tenham paciência, né? Você não vai mandar um e-mail, uma mensagem para eles vão te responder ali de pronto, né? Para isso tem eu aqui, tá bom? Então, as dúvidas mais pesadas ali da galera, eu mesmo tô entrando em contato com eles e eu mesmo trago a informação para vocês, por exemplo. Beleza? Galera, tem mais alguma dúvida aqui pra gente tirar sobre a adesão, sobre o novo link, sobre o processo em si, né? O que eu puder responder, eu vou responder também, tá? Essa live provavelmente eu vou acabar repostando ela também, tá? Então, vamos ver. Vou dar mais um minutinho e aí a gente encerra então, só pra ver se aparece, se sobe aí alguma mensagem. Não tem mais nada, né? Acho que ficou tudo esclarecido, tá bom? Então, galera, como eu falei, até dia 25, provavelmente esse prazo será estendido pelo problema da QIFI, tá? Link da adesão tá aqui na descrição, tá no chat. Vou deixar ele disponibilizado nos próximos vídeos aqui do canal também. E é isso, galera. Busquem seus direitos, beleza? Obrigado, Eliane, obrigado a todo mundo. Deixem o like, compartilhem a live em grupos de oi, compartilhem aí essa informação para outros acionistas, né? Se tiver aquele amigo descrente ali, manda essa live para ele. Acho que essa live ficou bem esclarecedora. A gente conseguiu tocar em todos os tópicos importantes ali, revisar alguns tópicos que a gente já tinha falado. Eu acho que saindo da boca de um advogado fica mais confortável, beleza? Tamo junto. Uma boa noite para todo mundo, hein?